Mateus, capítulo 27, versículo 15. Mateus 27, 15 ao 26. Vamos lá, vamos ler então. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou. Só baixar um pouquinho isso aqui, irmãos. Lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a multidão lhe mandou dizer-lhe, não se envolva, ou melhor, então Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe disse, mandou-lhe dizer, não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram o povo que lhe pedisse Barrabás e condenasse a Jesus à morte. De novo, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, Barrabás. Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Pilatos continuou, que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Hoje, tem uma coisa que ontem remoeu um pouco na minha cabeça, sobre a dita multidão que estava aqui, envolvida nesse tumulto todo. Eu quero, a mensagem, o tema da mensagem é quem é você nessa multidão? Quem somos nós? Será que estamos, de alguma forma, envolvidos nessa multidão aqui, ou estamos tendo as mesmas atitudes que eles tiveram? São perguntas que eu fiz para mim ontem, né? Eu quando eu falo, quando eu prego aqui, a mensagem, ela já foi questionada por mim mesmo, a mim mesmo, e depois a Deus, e assim por diante. Mas o interessante disso tudo aqui, uma semana antes disso que acontecer, desse fato acontecer, nós vamos aqui fazer o seguinte, eu não sou muito chegado a montar dias, ou falar dias de hoje como fosse o dia de ontem lá em Israel. Mas vamos fazer uma conjectura aqui agora, para a gente entendermos mais ou menos, para a gente poder entender o que Deus está querendo dizer nessa mensagem. Vamos lá. Então, Jesus, dentro de uma lógica, dentro da conjectura nossa aqui, ele foi preso numa quinta-feira, certo? Numa sexta-feira, perdão. Numa sexta-feira. Ele passa de sexta para... Não, melhor, de quinta-feira. E de quinta para sexta ele passa a noite preso. Então, na madrugada de quinta-feira ele é preso, vamos dizer assim. Mas uma semana antes, que eu falei inicialmente aqui, uma semana antes, essa mesma multidão que está aqui, sabe, irmãos? Elas estavam lá no capítulo 21 de Mateus, no versículo 11, 1 até 11, chamando Jesus como Deus.
dizendo Hosana, que vem em nome de Deus. Hosanas, aleluia. Fizeram, né, um escudo de multidões. Jesus passou montado sobre um jumentinho, dentro daquela multidão que clamava Jesus como rei. E agora, depois de uma semana, as coisas mudam. E agora, nesse momento, essa multidão está agora dizendo para Jesus, para que pudesse crucificar Jesus, que era melhor ver um ladrão solto, criminoso solto, do que ver Jesus solto. Mas, de alguma forma, essa mesma multidão ela foi persuadida pelos escribas, pelos anciões, pelos fariseus, e agora estavam fazendo aquele tumulto para poder crucificar a Jesus. E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Antes ela dizia Hosana, aleluia, e depois de uma semana ela muda de assunto. Parece que as coisas não mudaram, muitas coisas não, né, amados? O ser humano em si, ele é muito envolvido pelas circunstâncias. Ontem nós estávamos fazendo uma coisa, hoje eu estou fazendo outra. O que segura um homem, o que vai estabilizar o ser humano é somente a sua fé firme e inabalável. Isso vai fazer com que ele firme. Mas antes, tirando isso fora, nós sempre vamos ser envolvidos. Por exemplo, uma vez vejamos isso na política. Não vou aqui falar sobre política, não. Nem gosto de falar sobre isso. Né? Fala de política. Porque um tempo atrás, uma determinada pessoa, ela fazia coisas escapulosas, né? E hoje elas são ditas como o cara da vez. Não, esse é o cara. Muitos anos atrás, em 95, eu lembro como fosse isso, Fernando de Collor, ele fez um arraso, né? Um arraso na poupança do povo. Tirou dinheiro todo do povo. O povo ficou durinho na poupança, não tinha mais dinheiro nenhum na poupança mais. Aí houve aquele impeachment, tiraram o Fernando Collor, enfim. Muitos anos depois, passou o tempo, o povo esqueceu, e hoje hoje eu não sei como está a situação dele hoje, não acompanho esse negócio político, mas eu creio que ele chegou a senador. Então vejamos que a mecânica aqui dos pensamentos não muda. O povo é fácil ser influenciado. E a pergunta é: quem sou eu em meio a multidões a qual estava envolvido nesse julgamento? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero trazer algumas considerações muito importantes aqui, né? Muito importante, né? Porque essa mesma multidão poderia estar nela justamente as pessoas que foram até curadas por Jesus. Pessoas que eu fico imaginando que talvez estaria aquele jovem, aquela família que tinha um jovem possesso, que tinha um espírito de mudo e surdo, né? Poderia estar a própria família do próprio Jairo, que era chefe da sinagoga. Poderia estar aquele mesmo leproso que foi até Jesus, que pediu para ele, se ele pudesse, se ele quisesse, podia curá-lo. Enfim, poderia estar um número de pessoas que também foram curados por Jesus. Poderia estar envolvido naquela multidão. Você tem uma ideia, irmão, do pretório onde Jesus foi julgado, até a cruz, até o Calvário, vamos dizer assim? Segundo as minhas pesquisas, ela tinha mais ou menos de 500 a 600 metros. Irmãos, parece pouco para quem anda sem peso, nada nenhum na mão, e quem não levou nenhuma chicotada atrás, né? Levou umas chicotadas e tem que levar um peso nos seus ombros, até 2 metros para você ter para chegar lá. E segundo a nossa pesquisa, Jesus fez do pretório até o Calvário aproximadamente 3 horas andando. 3 horas andando. Foi o que nós apuramos por aqui. E vejamos que agora, no meio do caminho, eu fico imaginando uma multidão, porque era um momento muito de festa, porque no domingo, vamos dizer assim, como nós conjecturamos aqui o dia,
No domingo seria a Páscoa. Então, de alguma forma, ali estava uma grande multidão, porque no tempo da Páscoa, Jerusalém era visitada. E a multidão em si, naquele momento do pretório, até levando a cruz, até o Calvário, vejamos que existia uma enorme multidão, inclusive pessoas que a qual foram curadas por Jesus, abençoadas por Jesus. Fica imaginando? Talvez Jesus passando e aquelas pessoas pensando, eu estou aqui hoje vivo, porque aquele homem ali me curou. E as multidões em si, envolvida, dizendo crucifica-o. E nós precisamos tomar uma atitude nas nossas vidas mediante a isso. Porque a questão de crucificar Jesus, como nós podemos entender aqui, ela tem muitas maneiras hoje para o nosso dia de hoje. Por exemplo, qualquer atitude errada nossa, qualquer falta de fé, qualquer pensamento fora dos padrões que a qual é estabelecido por Deus, nós podemos de alguma forma ser envolvidos ou manipulados para poder fazer aquilo que a qual Jesus não quer que façamos. E às vezes nós damos mais valor às pessoas que a qual não merecem esses valores, como deram valor aqui a Barrabás. Só da Barrabás. Barrabás, segundo a história, ele era um criminoso. E mandaram soltar Barrabás. Pilatos, de alguma forma, ele já tinha consciência de quem era Jesus. E até essa mulher, pelo menos ver aqui no versículo 19, chegou para Pilatos, olha, num sonho, eu sofri muito por esse homem. E Pilatos ali estava entendendo que aquele homem não era um homem comum. Se nós formos ver o interrogatório que Pilatos fez a Jesus, você vai observar que justamente Pilatos tinha já essa consciência que aquele homem não era um homem qualquer. Mas ele agora estava envolvido, ele era governador, então ele precisava tomar uma atitude como governador. E a atitude foi essa, olha, eu não tenho nada a ver mais com isso, vocês querem crucificar, então leve ele. Vou lavar minhas mãos. Ele tinha esse poder de fazer isso. E às vezes o poder que nós temos para poder resolver problemas, nós empurramos para outras pessoas. Não que a história em si, de fato, não vamos aqui entrar em questões sobre isso, mas Jesus tinha que ir para a cruz de qualquer maneira, é verdade? Mas a verdade é que Pilatos também tinha o poder de resolver aquele problema. Se Pilatos chegasse, olha, e ele não vai ser crucificado, eu solto ele. Eu poderia fazer isso, com certeza. Mas Pilatos não fez. E as multidões seguiram Jesus até a cruz. E todos estavam influenciados a dizer que era melhor ter um ladrão solto do que ter Jesus solto. E sempre que nós fazemos isso de alguma forma, precisamos tomar uma atitude em nós, sabe, aquela atitude dizendo assim, eu preciso me encontrar com Deus, preciso me voltar para Deus, entender as ações de Deus na minha vida. Nós não vamos crucificar Jesus novamente, porque não existe isso. Essa ideia que se prega aqui, que vai crucificar Jesus novamente. Não se crucifica Jesus novamente. Mas de alguma forma nós vamos tomar atitudes que a qual vamos negar Jesus de alguma forma. Como é que você nega Jesus? Com ações, com pensamentos, com palavras. E às vezes essas pequenas coisas que nós dizemos que não tem nada a ver, justamente são as que vão fazer que nós negamos Jesus e demos mais valor no que o mundo, o que pertence ao mundo, do que aquilo que Deus quer dar para a gente. É por isso que Paulo disse, lá em Romanos, que nós não devemos andar segundo o sistema do mundo, mas permitir que Deus transforme o nosso entendimento, para que viemos saber qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. No meio do caminho, ali também foi permitido, os romanos chamam um certo homem chamado Simão, o Cirineu, para poder ajudar Jesus.
Outra coisa também que eu chamo atenção também aqui, amados, que toda a multidão envolvida, e também a cruz, ela pesava aproximadamente de 75 a 136 quilos. Imagine só, amados. Você pega aí e anda, se você pega, experimenta pegar qualquer coisa que tenha 10 quilos, né? Eu estou colocando bem menos, né? E você carrega aqueles 10 quilos durante um período de 100 metros. Aquilo vai ficar cansativo, não vai? Você não vai conseguir carregar aquilo. E olha lá, que eu estou falando isso sem você levar nenhuma chicotada, tá? Sem você apanhar, você está levando livre, está carregando 10 quilos livre. E Jesus fez isso. E carregando sobre ele aquele madeiro até ao Calvário, e olhando para cada pessoa, e as pessoas sempre dizendo: crucifica, crucificam. Chega um momento, ali no caminho via cruz, que as mulheres, elas chegam até Jesus. Uma das mulheres chega até Jesus, não lembro eu me falei memória qual seria ela, e começa a chorar, porque viu Jesus sendo crucificado, sendo Jesus levando a cruz. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe, irmãos, o que Jesus disse para essas mulheres: não chore por mim, chore por vós mesmas, por Jerusalém. É o seguinte, que nós precisamos chorar, às vezes, por nós mesmos. Esses filmes, amados, me perdoe aqui a minha fraqueza, eu não sou muito a favor desses filmes de paixões de Cristo. Não sou muito fã. Esses dias eu estava vendo aquela novela Jesus. Alguém me disse, não vou dizer quem é não. Eu estava pensando, vai chegar o momento de vai mandar um martelado na mão de Jesus. Eu não quero nem ver isso. Não quero nem ver isso, né? Tem pessoas que se sensibilizam com isso. É claro que quem é uma pessoa normal, ele vai se sensibilizar com qualquer maldade. Mas aquele fato ali é um fato que a gente tem que olhar para aquilo como tivéssemos nós no lugar daquela pessoa. É o seguinte, nós, em vez de nós ficarmos com peninha de Jesus, tem que ficar de pena com nós mesmos. É assim que Jesus está dizendo para aquela mulher. Tenha pena de vocês mesmos. Porque quem que tinha que estar carregando essa cruz aqui, não era eu. Assim em tese, dizendo. Não era eu, era vocês que tinham que carregar a cruz. Quem tinha que estar lá agora, levando os pregos nas mãos, não sou eu, era vocês. Então vocês têm que chorar, é por vocês mesmos. Chorar por vocês, tem que lamentar por vocês, pela nação, por o Brasil, por todo o mundo, tem que lamentar, é por eles. Porque é nós que temos que estar lá. Diz lá em Isaías, que levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Aquela cruz ali, que segundo a história pesava de 75 a 36 quilos, estava todos os nossos pecados. É o símbolo dos nossos pecados que Jesus estava carregando sobre si. É por isso que ele disse para as mulheres: não chore por mim, chore por vós mesmas. Precisamos acordar para isso. A vida cristã, quando Paulo, outros mais pregam sobre a mensagem da cruz, e eu gosto muito de usar esse slogan, eu sempre uso ele quando nós vamos falar algumas mensagens, porque a mensagem da cruz diz o seguinte: renúncia, abnegação, não olhar para mim, não olhar para os meus, pela minha vida, não é permitir que o meu eu fale, mas que o meu eu morra. Olha o que Paulo falou em Gálatas capítulo 12, versículo 20. Ele disse: olha, estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora pela carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Dizendo o seguinte: ser crucificado com Cristo
é você negar a si mesmo. Tudo que Jesus quer não é que você carregue mais uma cruz, não que você faça alguma coisa semelhante a isso, não que você faça qualquer sacrifício igual a esse, não, amados. Tudo que Jesus quer de mim, ao nós vivermos a mensagem da cruz, é negarmos a nós mesmos, é chorarmos por nós mesmos. Tanto que uma das bem-aventuranças, ele falou assim, olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vocês estão entendendo? A mensagem da cruz, a mensagem aqui, é essa. E a multidão, às vezes, nós, como falamos, nós somos quem somos nós na multidão? Pode ser que somos aqueles que, de uma forma ou voluntária ou involuntária, estamos negando Jesus, como esses negaram. Lembro? Eu falei, uma semana antes, diziam, Hosana, aleluia, salve o rei. Uma semana depois estão dizendo, crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. E às vezes não somos levados por isso. Vamos fugir dessa multidão. A multidão que nega, a multidão que afasta, a multidão que olha para Jesus de uma forma diferente. Eu falei aqui um tempo atrás, eu sou muito chato quando as pessoas falam de Jesus como fosse um líder religioso. Gente, quem me aborrecer é chamar Jesus de líder religioso. Me deixa furioso. Me deixa muito chateado. Porque não entenderam quem é Jesus, na verdade. Tem pessoas que olham Jesus como fosse um líder religioso, mais um filósofo, ou um ser que veio a esta terra para dizer palavras bonitas, para dizer palavras agradáveis, palavras de autoajuda. Não, Jesus não é essa pessoa. Jesus não veio fazer nenhuma autoajuda, Jesus não veio trazer nenhuma mensagem religiosa, Jesus não veio trazer nenhuma palavra bonita, Ele só veio trazer palavras para que venha gerar em nós vida eterna, porque é o que todos nós precisamos. O ser humano hoje, irmãos, me aponte, faz uma análise de todo o tempo que nós já vivemos aqui. Acho que a mais novinha aqui, tirando o leitor, é a Sara, tem 30 anos, né? Mas tirando fora aqui a Sara, todos aqui já passamos dos 40. Isso mesmo? Ainda não? Mentira, né? Já passou, não está sabendo. Mas de alguma forma nós já passamos por um trajeto de vida, sabe, irmãos, bem grande. Inclusive a Sarinha também. Todos nós passamos por um trajeto de vida. Então a gente foi fazer uma oração, uma análise. O que a religião hoje trouxe de benefício para o mundo? Me conte. Pastor, lá atrás, as pessoas vão para a igreja. Não, para a igreja não significa nada, amados. O mundo mudou por isso. Mudou? O mundo mudou. As pessoas mudaram. Vai lá, vai nos presídios, vai dizer que todos lá no presídio são religiosos, de alguma forma. Vai aí procurar uma pessoa que tem um índice de criminalidade bem alta, vai dizer, ele também é religioso. Não muda. O que muda é uma vida transformada com a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz vai fazer que você, eu, nós, vamos renunciar todos os nossos eu. E negando o eu, vamos negar as nossas razões, vamos negar a nossa vontade, e vamos fazer a vontade daquele que a qual é o soberano Criador dos céus e da terra, que é Jesus. É isso que está faltando na humanidade hoje. De alguma forma, a religião hoje, como também, quem sabe quem era o que estava fazendo esse incentivo todo aqui? Ou manipulando o povo? Escute aqui, irmãos. Olha só que coisa. Olha, naquela ocasião, na festa do governador, costumava soltar o pio, e chamado Barrabás, estando o povo reunido, ele perguntou quem soltar. Aí vamos lá. Versículo 20. Olha só. Olha quem estava incentivando o povo a fazer aquela manifestação. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram o povo
que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Está vendo aqui, irmãos? Eram os religiosos. Era aqueles justamente que eram os líderes religiosos, que estavam justamente fazendo o quê? E persuadindo o povo a fazer a maldade. Então, isso prova, amados, que infelizmente a religião hoje ela está manipulando o povo a fugir ou a não permitir os seus acessos a Deus. Em vez da religião, como muitos dizem, ser, porque no latim, religião quer dizer religare, quer dizer, você vai ligar-se a Deus. Essa seria, né, em tese, o que significava ou deve significar religião. Mas na prática, a religião, ela tem afastado justamente as pessoas de Deus, ligado a outras coisas além de Deus. E justamente quem estava aqui fazendo todo esse tumulto era quem? Os religiosos. Por isso que nós precisamos nos voltar para Deus. Você quer viver uma vida comum com Deus? Você quer ser quem seria eu na multidão? Seria justamente as pessoas que a qual estão ligadas, deveriam ser as pessoas que estão ligadas diretamente a Deus e não a líderes religiosos. E quando você se liga a líderes religiosos, você se esquece de Deus. E lembra que você tem que ligar. Não, por exemplo, a igreja, vamos dizer, a nossa aqui, evangélica, eu, pastor, não prego que você tem que estar ligado a pastor. Não. O pastor é um líder da igreja. Que merece, que tem que ser, não reverenciado, mas tem que ser respeitado. Sim, concordo com os irmãos. O pastor tem que ter respeitado. Mas da forma que diz lá em Hebreus. O que Hebreus fala sobre, né, que nós viemos obedecer os pastores porque eles velam pelas vossas almas. É como que eu ficasse, né? É como que eu obedecesse um homem que estava velando, me ajudando a crescer-me diante de Deus. É diferente do que você venerar alguém. Venerar alguém. Eu tenho meus pastores que eu obedeço eles hoje. Né? Tem alguns pastores, tem um que mora em Minas Gerais, eu não o vejo mais de 30 anos, mas quando eu falo com ele, eu me emociono, porque ele foi e me projetou ministerialmente. O pastor que eu aceitei Jesus, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, ele já partiu para a glória, que é o pastor, eu posso dizer aqui o nome dele, o Raimundo Linhares. Tem outros pastores que me ajudaram, tem irmãos que me ajudaram, tem um irmão que mora aqui mesmo em Chaperó, que na época que eu me converti, ele me ajudou muito. Tem o Silvio também, que me ajudou muito também na época. O Silvio é mais velho como evangélico. Tem ali outros mais que eu poderia respeitar eles, e respeito não, como autoridades que a qual foram pessoas importantes na minha vida, mas não são, e nunca vão, mas eu não vou obedecer eles como fosse como um líder religioso, com pessoas que me ajudaram. É honrar, dá honra a quem tem honra, como diz a Bíblia. O que eu estou falando aqui é de líderes que a qual, se eles falar, entra debaixo de um carro, eles entram. Dá um tiro na sua cabeça, ele dá um tiro. Faz isso, faz. Pode ser a coisa mais absurda. Não, irmãos. Eu tenho pastores. O pastor chegar assim, Wagner, olho da torre. Aí eu vou olhar para a cara desse meu pastor. Irmão, não. O senhor pode ser o meu pastor, mas não é meu líder religioso, não, irmão. Meu líder é Jesus. Eu vou obedecer a Ele. Honrar, olha, irmão, existe uma diferença entre você honrar alguém e do que você obedecê-lo restritamente. É diferente. É por isso que os crentes de Bereia, irmãos, não era bobo, não. Enquanto Paulo pregava, os bereanos folhavam a Bíblia. Eu quero saber se esse negócio está certo mesmo, né?
Você vê que é isso. E às vezes, pessoas fecham a Bíblia e preferem ouvir os líderes falar. Não, o que prevalece é a Bíblia. Não existe nada além de Deus. Quando você reverencia um líder religioso de uma forma completa, você está negando Jesus e dizendo: crucifica Jesus, eu quero obedecer esse cara aqui. Não é assim que funcionam as coisas. Tomar muito cuidado com isso. E hoje, de uma forma direta ou indiretamente, as pessoas estão fazendo isso. Multidões sendo influenciadas por líderes religiosos para negarem Jesus. Uma vez alguém disse uma passagem assim, não biblicamente falando, né? Não exatamente o que a Bíblia fala, aquela palavra, versículo tal, não. Aí eu perdi tempo, né? Mas Jesus disse isso. Jesus não, ele disse, e são palavras dele. Sabe o que faz os líderes hoje? Eles pegam a Bíblia, porque eles estudam a Bíblia, e pegam e criam uma palavra diferente, uma frase diferente, daquilo que a Bíblia exatamente falou, e criam uma frase deles, né? E joga para os seus adeptos. Aí eles falam: esse é meu líder. Mas quem conhece a Bíblia vai dizer assim: Jesus já falou isso muitos anos atrás. Foi Jesus que disse isso. Bom, se você pega o Sermão da Montanha, quantos líderes têm pegado alguns versículos do Sermão da Montanha e citado eles com palavra diferente? Temos que tomar esse cuidado. Eu vou dizer bem claramente, bem abertamente: a única pessoa que você tem que ouvir é Jesus. Quando Jesus estava lá no monte chamado Monte da Transfiguração, estava ali Pedro, João, Tiago, no monte. Jesus foi ali transfigurado com a essência da sua glória. E aí a voz soa naquele monte e disse: esse é meu filho amado, a ele ouve. Somente a ele. Ali estava dizendo Deus, estava dizendo ali no monte o seguinte: somente a ele temos que ouvir. O que você ouviu hoje de conselho, ela vem da palavra de Deus, acata, é de Deus. Se você ouviu essa palavra e ela foi dita por Jesus, acata, porque pode dizer que ela é de Deus. Nem tudo que você ouve, elas são palavras de Deus. E quando um homem, ele procura, colocar ele na frente de Deus, é um perigo muito grande, porque diz a Bíblia que maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia, isto é, cuidado naquilo que dizem para você. Pessoas que criam, tem líderes hoje, até mesmo pastores, perdoa aqui a minha tristeza falar sobre isso, né? Eu ouço pastores que tentam procurar manipular a igreja para que venham eles ser a palavra de autoridade dentro da igreja. A autoridade de palavra da igreja é a palavra de Deus. Se você, pastores que estão me ouvindo aí, querem ter autoridade, pregue a palavra. Pregue a palavra, que aí vai ter autoridade. Aí você vai ter autoridade. Mas tirando fora disso, não. Eu fico pensando o quanto Jesus estava olhando toda aquela multidão. Porque o pretório, parece-me que ficava um pouco meio alto, a multidão ficava no baixo. Jesus todo machucado, talvez olhando para aquela multidão, estava ali o cego, que era cego, talvez estava ali aquele que era coxo, talvez a família daquela menina que foi ressuscitada,
Talvez o pai daquele menino que, quando Jesus desceu do monte lá, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Até o menino, quem sabe, estava lá. Sabe? Fico vendo Jesus olhando para aquela multidão. Tanto que quando ele chega na cruz, a primeira palavra que ele fala na cruz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque Jesus sabia que aquela multidão estava sendo influenciada por homens de uma forma proposital, que iriam acabar com o sistema. Sabe o que é o sistema, amados? Quando o diabo cria um sistema dentro de uma sociedade, o que vai prevalecer é aquele sistema. Então, aquele sistema em si, por isso que nós, cristãos, vamos dizer aqui agora, não podemos nos envolver com política, porque lá está um sistema diabólico. E tem crente fazendo manifestação, sabe, irmãos? Crente se envolvendo com manifestação política. Irmãos, não façam isso, pelo amor de Deus. Isso é questão aqui, estamos fazendo isso, vamos enquadrar nessa multidão aqui. Crente fazendo manifestações, não façam. Deixa a política para lá, amados. Deixa o candidato para lá. Essas injustiças tem, mas, de alguma forma, deixa para lá. Temos que fazer o quê? O nosso papel aqui é orar. Eu, particularmente, tem certos partidos, não vou dizer o nome, né, que eu não sou adepto a ele. Não vou nunca voltar nesse partido, porque esses partidos, na verdade, eles são contra os princípios elementares da palavra de Deus. Sou a favor disso, a favor daquilo que a palavra praticamente proíbe. Um dia alguém me perguntou: por que você não vota em fulano? Eu não voto em fulano e vou votar em fulano, não porque ele é bom, falei mesmo, porque ele é bom, porque eu também não acredito nisso. Vou votar em fulano por questões de princípios. E eu não voto em fulano por causa de princípios. Porque se eu votar nele, eu estarei praticamente concordando. Faça isso, pratique isso, vai, persegue a igreja, acaba com os pastores, acaba com os princípios elementares da palavra de Deus. Porque eu vou fazer. No Brasil não consegue fazer isso, porque às vezes, porque hoje tem Senado, tem Congresso, e aí é mais complicado. Mas se houvesse uma ditadura, a igreja, nós não estaríamos com a porta aberta agora. Então não se envolva com política, porque tudo que pertence a este mundo está dando um sistema de Satanás. É por isso que Paulo disse que a nossa pátria não é desta terra, é do céu. Nós vivemos aqui como peregrinos, forasteiros. Isso não pertence a nós. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o mundo tem um príncipe chamado Satanás. Não que o mundo seja dele, que não é dele, mas o sistema pertence a ele. Por isso, vamos aprender uma lição muito grande. Quem sou eu nesta multidão? E para eu não ser aqueles influenciados pelos líderes religiosos, eu preciso agora me fugir do sistema religioso e me voltar somente para Deus. Amém?